Empresário encontra seu filho perdido morando com sua funcionária. Antes de começar, curta o vídeo e se inscreva em nosso canal. Conrado era um homem muito rico, empresário, dono de várias propriedades e sempre com muitos planos. Ele decidiu que queria construir algo novo em uma parte de suas terras, e, para isso, precisava demolir uma cabana velha que parecia estar abandonada. Para ele, era só mais uma construção antiga, sem nada de especial. Mas Conrado não sabia que, dentro daquela cabana, morava uma história especial e inesperada. Ele já tinha marcado o dia da demolição e estava decidido a começar. No entanto, ele não imaginava que essa simples decisão poderia mudar completamente a sua vida e revelar um segredo que estava escondido bem debaixo de seu nariz. Quando as máquinas já estavam prontas para derrubar a cabana, uma mulher chamada Keila apareceu correndo. Ela saiu da cabana segurando uma criança nos braços e, com o coração acelerado, pediu para Conrado não destruir o lugar onde morava. Para ela, aquela cabana era muito mais do que uma simples construção. Keila implorou com todo o seu coração, explicando que aquele era o único lar que ela e a criança tinham. O menino, escondido em seus braços, olhava para Conrado com olhos curiosos, sem entender exatamente o que estava acontecendo. Naquele momento, Conrado percebeu que, talvez, a cabana tivesse uma história que ele ainda não conhecia. Conrado ficou paralisado por um momento, pois o rosto do menino parecia estranhamente familiar. Havia algo no olhar e no jeito do garoto que lhe trazia uma sensação de déjà vu, como se ele já tivesse visto aquele rosto antes, em algum lugar. Enquanto observava o menino com mais atenção, Conrado começou a se perguntar quem ele era e de onde ele poderia conhecer aquele rosto. Esse pensamento não saía de sua cabeça, e ele decidiu que precisava saber mais sobre aquela criança e sobre a história que ela e Keila tinham para contar. Keila, percebendo a curiosidade de Conrado, começou a explicar. Ela contou que havia encontrado o menino, chamado Felipe, perdido e sozinho na rua. Desde então, decidiu cuidar dele como se fosse seu próprio filho, dando-lhe um lar e todo o amor que ele precisava. Ela relatou como Felipe havia passado por momentos difíceis antes de encontrá-la e como ela fez de tudo para que ele se sentisse protegido. Com essa explicação, Conrado começou a entender a importância daquela cabana para eles. E, ao mesmo tempo, uma nova ideia surgiu em sua mente sobre quem Felipe poderia ser. As palavras de Keila fizeram Conrado lembrar de uma dor que ele carregava em silêncio. Seu próprio filho, também chamado Felipe, desaparecera há 4 anos. Desde então, ele havia perdido as esperanças de reencontrá-lo, embora ainda guardasse em seu coração uma ponta de esperança. A semelhança entre o menino e seu filho perdido deixou Conrado profundamente abalado. Ele começou a se perguntar se aquele garoto, que aparecerá tão de repente em sua vida, poderia ser o mesmo Felipe que ele tinha perdido tanto tempo atrás. A suspeita de que o menino poderia ser seu filho tomou conta de Conrado, e ele decidiu que precisava descobrir a verdade. Era difícil para ele acreditar que, depois de tanto tempo, poderia realmente encontrar Felipe de novo, mas essa possibilidade o enchia de esperança. Conrado sabia que não bastava apenas sua intuição, ele queria ter certeza e, para isso, resolveu investigar mais profundamente. Ele estava disposto a seguir qualquer pista que o ajudasse a confirmar ou não sua suspeita, mesmo que o levasse a verdades difíceis sobre o passado. Keila, mesmo com receio, percebeu a seriedade de Conrado e aceitou fazer um teste de DNA para confirmar se o menino era realmente o filho perdido dele. Ela estava nervosa, pois sabia que esse teste poderia mudar a vida de todos eles, especialmente a de Felipe. Apesar da relutância, Keila queria o melhor para o menino e concordou em colaborar. Enquanto aguardavam os resultados, Conrado e Keila se apoiaram mutuamente, ambos ansiosos e cheios de incerteza sobre o que o futuro revelaria. Depois de dias de espera, finalmente os resultados do teste de DNA chegaram, confirmando que o menino era realmente filho de Conrado. A notícia caiu como um raio em seu coração, misturando surpresa com uma alegria indescritível. Seu filho estava de volta. Conrado não conseguiu segurar a emoção e agradeceu a Keila com lágrimas nos olhos por ter cuidado de Felipe durante todo esse tempo. Ele sabia que, sem ela, talvez nunca tivesse a chance de reencontrar o menino e estava profundamente grato por tudo que ela tinha feito. Conrado sentiu uma gratidão imensa por Keila e fez questão de expressar isso. Ele sabia que cuidar de uma criança que não era sua não era algo fácil, ainda mais sem nenhuma obrigação.
Ele olhou para Keila com admiração e agradeceu por todo o carinho e dedicação que ela tinha dado a Felipe. Keila ficou emocionada com as palavras de Conrado, sentindo que todo o esforço tinha valido a pena. Ela via em Conrado um pai amoroso e determinado, e saber que Felipe poderia finalmente estar com ele era algo que também a deixava feliz, mesmo que isso significasse uma mudança em suas próprias vidas. Conrado sabia que, embora tivesse reencontrado seu filho, não poderia simplesmente levá-lo e ignorar a presença de Keila em suas vidas. Ele reconheceu a importância que ela tinha para Felipe e a dedicação que havia demonstrado. Keila, eu vou levar Felipe, mas você sempre será parte da vida dele, ele disse com sinceridade. Keila escutou com atenção, sentindo um misto de tristeza e alívio. Sabia que era fundamental que Felipe estivesse com seu pai biológico, mas também queria que ele tivesse um espaço para expressar o carinho que desenvolveu por ela. Era uma situação complicada, mas ambos estavam dispostos a encontrar uma solução que fosse boa para o menino. Keila aceitou a proposta de Conrado, mas não pôde evitar que uma tristeza profunda a envolvesse. Ela sabia que Felipe merecia estar com o pai, mas a ideia de se afastar dele partia seu coração. Ela havia se tornado uma mãe para o garoto, e agora teria que deixar esse papel para trás. Mesmo assim, Keila compreendia que o amor de um pai é especial e que Felipe precisava dessa conexão. Com lágrimas nos olhos, ela prometeu que sempre estaria por perto e que desejava o melhor para o menino, mesmo que isso significasse ter que se afastar. Era uma decisão difícil, mas ela queria que Felipe fosse feliz. Conrado e Keila se sentaram juntos para conversar sobre como fazer a transição ser mais suave para Felipe. Eles decidiram que seria importante ter um plano, para que o menino pudesse se adaptar à nova realidade aos poucos, sem se sentir sobrecarregado. Assim, eles conversaram sobre como poderiam manter a relação entre Felipe e Keila, mesmo com essa mudança. Conrado se comprometeu a garantir que Felipe pudesse visitá-la e que ela sempre teria um lugar especial em sua vida. Ambos estavam determinados a fazer isso funcionar, pensando sempre no bem-estar do garoto. Conrado não podia deixar de pensar em como tudo isso tinha acontecido por causa de Bruna, sua esposa. Quando ele a confrontou, o coração pesado, ela revelou uma verdade que ele jamais imaginaria. Bruna admitiu que havia abandonado Felipe para proteger sua reputação, já que na época em que engravidou, eles ainda não eram um casal. Conrado ficou chocado e decepcionado ao ouvir isso. Ele nunca desconfiou que sua esposa pudesse ter tomado uma decisão tão drástica, especialmente enquanto ele estava ocupado com sua carreira. Bruna explicou que achou que colocando Felipe para adoção, estaria fazendo o melhor para todos. Mas, para Conrado, tudo isso parecia um grande engano. Com o coração cheio de raiva e tristeza, Conrado decidiu que não poderia simplesmente deixar as coisas como estavam. Ele estava determinado a lutar pela custódia total de seu filho, pois agora sabia que Felipe precisava dele mais do que nunca. A ideia de Bruna ter mentido e tomado uma decisão tão séria sem sua participação o deixou furioso. Conrado sentiu que precisava fazer o que fosse preciso para garantir que Felipe estivesse seguro e amado em sua nova casa. Ele começou a se preparar para enfrentar a batalha legal, sabendo que não seria fácil, mas também acreditando que o amor de um pai poderia superar qualquer obstáculo. Ele estava pronto para lutar pelo seu filho e por um futuro juntos. Bruna, percebendo a determinação de Conrado, decidiu que também queria lutar pela guarda de Felipe. Durante uma conversa tensa, ela alegou que tudo tinha sido um mal-entendido. Bruna explicou que, na época, estava com medo de como a sociedade poderia reagir ao seu estado e só queria proteger a imagem de ambos. Ela parecia genuinamente arrependida e queria corrigir seus erros, mas Conrado não sabia se poderia confiar em suas palavras. Ele ficou dividido entre a vontade de dar uma segunda chance à sua esposa e o desejo de proteger Felipe, que finalmente estava em sua vida novamente. O que estava em jogo era muito maior do que suas antigas promessas. Keila, sabendo da importância de sua experiência com Felipe, decidiu que iria testemunhar na audiência. Ela queria garantir que o juiz visse o quão bem ela cuidou do menino e como ele estava feliz e seguro ao seu lado. Com coragem, ela se preparou para contar a sua história, destacando o amor e a proteção que ofereceu a Felipe durante todo o tempo em que estiveram juntos. No tribunal, Keila estava nervosa, mas determinada. Ela sabia que sua voz poderia fazer a diferença na vida de Felipe.
Com um coração aberto, ela compartilhou como encontrou o menino, como se tornaram uma família e o quanto Felipe significava para ela. Sua sinceridade tocou a todos na sala, deixando claro que o bem-estar do menino era prioridade. Durante o julgamento, Keila deu um testemunho poderoso sobre sua experiência com Felipe. Ela descreveu como encontrou o menino perdido e abandonado, como se tornou sua protetora e como, aos poucos, ele se tornou seu filho em todos os sentidos. Cada palavra que ela dizia transmitia o amor e a dedicação que sentia por ele. Keila também falou sobre os desafios que enfrentou e como lutou para dar a Felipe uma vida melhor, mesmo sem ter vínculos de sangue. O juiz e todos os presentes ficaram impressionados com a paixão em suas palavras. Era claro que ela não era apenas uma cuidadora. Era uma mãe que estava disposta a fazer qualquer coisa por Felipe. Após ouvir o testemunho emocionante de Keila e considerar todas as evidências, o juiz tomou uma decisão. Ele olhou para Conrado e para Bruna e, com firmeza, decidiu a favor de Conrado. O juiz reconheceu todo o amor e a dedicação que Conrado tinha por Felipe, além da proteção que Keila oferecia ao garoto. Com um sorriso de satisfação, Conrado percebeu que sua luta estava valendo a pena. Ele sentiu um peso sair de seus ombros, sabendo que Felipe estaria finalmente seguro e amado em sua nova casa. O juiz também deixou claro que Bruna não havia agido da melhor maneira e que suas intenções não eram suficientes para colocar o bem-estar do menino em risco. Com a vitória nas mãos, Conrado e Keila se encontraram para celebrar o resultado do julgamento. O alívio e a felicidade transbordavam em seus corações, pois agora Felipe estava salvo e com o pai que o amava tanto. Eles sabiam que essa vitória não era apenas sobre a custódia, mas também sobre a nova vida que estavam prestes a construir juntos. A alegria de Conrado ao ver seu filho finalmente em seus braços era indescritível. Ele olhou para Keila e agradeceu de coração, sabendo que ela sempre faria parte da vida de Felipe. Juntos, eles se comprometeram a continuar cuidando do menino, criando um ambiente cheio de amor e segurança, onde Felipe poderia crescer e ser feliz. Com o passar do tempo, Felipe começou a se adaptar à vida com Conrado. Era uma nova aventura para ele, cheia de descobertas e momentos felizes. Ele se sentia amado e seguro, e aos poucos, todas as memórias tristes do passado começaram a se dissipar. Além disso, Felipe ainda tinha a oportunidade de passar tempo com Keila. As visitas se tornaram momentos especiais, onde eles compartilhavam risadas e histórias, e o menino se sentia confortável em expressar seu carinho por ela. Essa nova dinâmica ajudou Felipe a se sentir completo, com um pai amoroso e uma figura materna que sempre estaria presente em sua vida. Após tudo o que aconteceu e a grande decepção que teve com Bruna, Conrado percebeu que seu casamento não tinha mais sentido. Ele decidiu que era hora de terminar o relacionamento, pois sua prioridade agora era Felipe. Conrado queria se dedicar completamente a ser um pai presente e recuperar o tempo perdido com seu filho. Conrado sabia que a vida poderia ser desafiadora, mas ele estava determinado a fazer o melhor por Felipe. Ele queria que o menino tivesse uma infância cheia de amor e felicidade, e sabia que para isso, precisava se afastar de qualquer coisa que pudesse atrapalhar essa nova fase. Era hora de construir uma nova vida, focada em criar memórias especiais juntos. Com o tempo, Conrado começou a notar algo especial em relação a Keila. Sempre que eles se encontravam por causa de Felipe, ele sentia uma conexão crescente e um carinho que ia além da amizade. Ele percebia que, ao longo dos dias, seu afeto por ela havia se transformado em uma paixão sincera. Conrado admirava a maneira como Keila se dedicava a Felipe e como ela trouxe luz à vida deles após tanta escuridão. Essa nova descoberta fez seu coração bater mais forte, e ele começou a imaginar como seria se eles fossem mais do que apenas copais. A possibilidade de um futuro juntos começou a brilhar em sua mente, trazendo uma nova esperança. Com o tempo, Conrado e Keila se tornaram cada vez mais próximos, e a conexão que haviam construído se transformou em um lindo romance. Eles passaram a sair juntos, compartilhando risadas e momentos especiais, e logo perceberam que queriam mais do que apenas uma amizade. Decidiram até morar juntos, criando um lar onde Felipe pudesse crescer rodeado de amor e carinho. Essa nova família, unida pelo amor e pelas experiências compartilhadas, trouxe alegria e estabilidade para a vida de Felipe, que agora tinha um pai e uma mãe que o amavam profundamente. Juntos,
Eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse. Agora, Conrado, Keila e Felipe viviam felizes como uma verdadeira família. Cada dia era uma nova oportunidade para aprender e crescer juntos. E a casa estava sempre cheia de risadas e amor. Eles se dedicavam a proporcionar a Felipe uma boa educação, repleta de ensinamentos valiosos sobre a vida, o amor e a amizade. Conrado e Keila se tornaram parceiros não apenas na criação de Felipe, mas também na construção de um futuro juntos. A história que começou com desafios e segredos agora se transformou em uma linda jornada de amor e união. E assim, cada um deles encontrou seu lugar, prontos para enfrentar o mundo juntos, sempre apoiando e cuidando um do outro. À medida que os meses se passaram, a nova vida de Conrado, Keila e Felipe começou a se firmar. Felipe, agora cheio de alegria e segurança, floresceu em seu novo ambiente. Ele fazia amigos na escola e adorava participar de atividades extracurriculares, sempre contando com o apoio amoroso de seus pais. Conrado, por sua vez, se dedicava a ser um pai presente, sempre participando das apresentações escolares e atividades de fim de semana. Ele se sentia mais realizado do que nunca, vendo Felipe sorrir e se divertir. Era gratificante perceber que todos os esforços tinham valido a pena e que seu filho estava prosperando. Keila também se sentia feliz, pois sua relação com Felipe se fortalecia a cada dia. Ela o acompanhava em passeios ao parque, ajudava com a lição de casa e compartilhava histórias sobre suas aventuras. Felipe sempre a tratava com carinho, chamando-a de Mamãe Keila, o que fazia seu coração se encher de amor. A vida em família trouxe um novo ritmo e alegria ao lar. Conrado e Keila organizavam noites de jogos, sessões de cinema em casa e até pequenos passeios de fim de semana. Esses momentos tornaram-se preciosos, criando memórias que cada um deles guardaria para sempre. No entanto, as lembranças do passado não foram esquecidas. Conrado e Keila nunca deixaram de lembrar da importância da honestidade e da transparência em seus relacionamentos. Eles conversavam sobre os desafios que enfrentaram e como superaram as dificuldades, sempre mantendo a comunicação aberta. Uma tarde, enquanto assistiam a um filme, Felipe perguntou sobre seu passado e sua mãe biológica. Conrado e Keila trocaram olhares, entendendo que era hora de falar sobre a história dele de uma maneira sensível. Eles explicaram a Felipe sobre Bruna, mas enfatizaram o quanto ele era amado e desejado. Felipe escutou atentamente e, com a sabedoria de sua idade, respondeu: "Eu sei que vocês são minha família agora, e eu amo vocês." Aquela declaração tocou profundamente o coração de Conrado e Keila, reafirmando que, independentemente das dificuldades do passado, eles haviam construído uma linda família juntos. À medida que o tempo avançava, Conrado e Keila também começaram a planejar o futuro. Eles sonhavam em viajar juntos como uma família, conhecer novos lugares e criar experiências inesquecíveis. O mundo estava cheio de possibilidades, e eles estavam prontos para explorá-las juntos. Além disso, Conrado e Keila passaram a sonhar com a possibilidade de ter mais filhos. Eles conversaram sobre como isso poderia enriquecer ainda mais suas vidas e dar a Felipe irmãos com quem ele pudesse compartilhar momentos especiais. Essa ideia os animava e os fazia sentir que o amor que haviam construído poderia se expandir ainda mais. No aniversário de Felipe, a família organizou uma grande festa para celebrar não apenas seu dia, mas também a nova vida que haviam construído juntos. Amigos, vizinhos e pessoas queridas estavam presentes, e a felicidade era contagiante. As risadas e os sorrisos enchiam o ar, simbolizando a união e o amor que floresciam. No final da festa, enquanto Felipe apagava as velas de seu bolo, ele fez um pedido especial. Ele desejou que sua família continuasse sempre unida e feliz. Ao ouvir isso, Conrado e Keila trocaram sorrisos cúmplices, sabendo que o amor que haviam cultivado era base para um futuro brilhante e cheio de alegrias. E assim, juntos, eles caminhavam rumo ao futuro, com o coração cheio de esperança e a certeza de que a verdadeira felicidade estava nas pequenas coisas, no amor compartilhado, nas memórias criadas e na força que encontraram uns nos outros. A jornada deles era uma história de superação, amor e união, e eles estavam prontos para escrevê-la juntos, dia após dia. Se gostou da história, curta o vídeo e se inscreva em nosso canal. Todos os dias postamos histórias emocionantes como esta. Até a próxima!